Olá, turma! E vamos com mais uma questão do vestibular da Baiana de Medicina. Hoje, a questão 36 do vestibular de 2020.1. Fica comigo que depois da vinheta a gente resolve. Eu sou o professor Fábio Lima e você está no canal Matemática com Jó Farauli. Conforme eu disse, vamos responder a questão 36 da prova da Baiana de Medicina 2020.1. E olha o que diz a questão 36. 3 estudantes, X, Y e Z, conseguiram um estágio em uma clínica, na qual um deles deve trabalhar 2 turnos semanais. Para compatibilizar o horário de trabalho com os respectivos horários de aulas, considerou-se que, primeira consideração, fica atento nisso aí, são os 3 pontos mais importantes aí da nossa questão. Em cada turno, apenas um deles trabalharia. Cada um dos estudantes trabalharia apenas um turno por dia. Olha só, cada turno, apenas um deles vai trabalhar. Cada estudante vai trabalhar apenas um turno por dia. Enfim, vamos para a terceira. Os dias de trabalho deveriam ser as terças, deixa eu colocar aqui, terças, quintas ou sábados, pela manhã ou à tarde. Então aqui a gente já conclui que os turnos de trabalho serão manhã ou tarde. Com base nessas informações, é correto afirmar que o número máximo de formas distintas de compor o horário de trabalho é igual a quanto? Antes de começar a responder, eu vou fazer contigo aqui algumas observações que vão ajudar na nossa solução. Se você analisou com um pouquinho de cuidado aí, já percebeu que isso é uma questão que envolve combinatória, princípio multiplicativo. Como qualquer questão de princípio multiplicativo, precisamos interpretar muito bem a questão, porque senão você não vai conseguir responder corretamente a questão. Então vamos lá tentar melhorar essa interpretação. Olha só, uma possibilidade de horário seria o seguinte, estudante X na terça pela manhã, estudante Y na terça à tarde, estudante Z na quinta pela manhã, por exemplo, estudante X na quinta à tarde. E aqui o X já foi 2 vezes, Agora tanto faz aqui Y ou Z. Então vou colocar aqui o Y aqui no sábado pela manhã e o Z, por exemplo, no sábado à tarde. Uma configuração possível do horário nós já temos aqui. Observa que entender como funciona a situação na real, isso ajuda muito a gente conseguir fazer ela no geral. Então, uma situação que não pode ser possível, por exemplo, se eu pegasse o estudante X na terça, estudante Y na terça à tarde, X na terça pela manhã, e na quinta, eu fizesse a mesma coisa, X e Y, ou o inverso, Y pela manhã e X à tarde. Essa é uma configuração que não é possível. Por que, Fábio Lima, que não é possível? Porque se eu colocar o X e o Y aqui na quinta à tarde, ou na quinta o dia todo no geral, nos 2 turnos, repetindo exatamente a mesma configuração da terça, olha o que aconteceria no sábado. Z e o Z. E isso aqui não é possível, porque na questão ela fala, olha só, que os estudantes trabalhariam apenas um turno por dia. Então, isso aqui é uma configuração que, de acordo com o contexto da questão, não é possível. Outra observação aqui. Aliás, essa outra observação eu vou deixar para fazer depois aqui. Então, vamos montar uma tabela igual àquela ali e fazer a primeira situação aí. Primeira situação, observa. Aqui eu vou colocar os turnos, Terça, quinta e sábado, manhã, tarde. De quantas formas diferentes podemos escolher um dos 3 estudantes para trabalhar no turno da terça pela manhã? Eu tenho 3 estudantes, então eu posso escolher um dos 3 para terça pela manhã. Quarta tarde,
não posso repetir mais o estudante que foi escolhido na terça pela manhã. Então, de 3, não posso repetir um, eu tenho 2 possibilidades. Agora, vamos para quinta pela manhã. De quantas formas diferentes eu posso escolher o estudante da quinta pela manhã? Não pode ser, aqui não pode ser quaisquer um deles aqui, né? Na quinta pela manhã, eu teria aqui, teoricamente, 3 possibilidades. Aí anota isso aqui que eu ainda vou voltar atrás, tá? Teoricamente, eu teria 3 possibilidades. Porém, se eu escolher um dos 2 que trabalharam na terça, eu não vou poder colocar o outro aqui. Se eu não escolher um dos 3 da terça, aí aqui na segunda parte, que seria na quinta à tarde, eu poderia escalar para trabalhar quaisquer um da terça pela manhã. Bom, aqui eu tenho uma dubiedade, aqui eu tenho uma encruzilhada. E aí? Eu escolhi um que trabalhou na terça ou eu não escolhi um que trabalhou na terça? Então, sempre que isso acontecer, a gente vai precisar dividir o nosso problema em 2 casos. Olha só, eu vou fazer novamente uma outra tabela e nessa daqui eu vou considerar apenas o seguinte, ó, que o estudante que eu escolhi aqui, ó, para preencher na quinta pela manhã, eu vou escolher um que já trabalhou na terça. Então esse aqui será o meu primeiro caso. E aqui, ó, anota aí, ó, quinta pela manhã, eu estou repetindo um que já trabalhou na terça. Então, coloca assim, ó, já trabalhou na terça, ou pela manhã ou pela tarde. Então, pensa comigo agora, ó. O início permanece a mesma coisa, só que na quinta, obrigatoriamente no turno da manhã, eu estou escolhendo um dos 2 que trabalharam na terça. Então, eu tenho 2 possibilidades. Se a gente observar aqui, ó, que eu disse para vocês, ó, se eu escolher inicialmente para esse daqui um que trabalhou na terça, o outro não poderá ser o que trabalhou na terça, porque senão eu vou ter esse problema aqui, ó. O mesmo estudante vai ficar nos 2 turnos. Então, se eu escolhi na quinta pela manhã um estudante que já trabalhou em um dos 2 turnos da terça, aqui agora eu só vou restar o outro que não trabalhou. Uma possibilidade. Observa que para sexta pela manhã, um desses estudantes já fechou os 2 turnos. Pega só o exemplo que eu fiz aqui, ó. Esse primeiro exemplo, ó. Aqui o X, por exemplo, já fechou os 2 turnos dele. Então, para sexta pela manhã, um dos estudantes, que eu não sei qual, nesse caso aqui, já fechou os 2 turnos de trabalho dele. Então, volta para a questão novamente, ó. Na sexta pela manhã, um desses 3 já encerrou os 2 turnos de trabalho dele. Então, só vão restar 2 estudantes. E para sexta tarde, claro, só vai restar mais um. Princípio multiplicativo é só a gente multiplicar essas possibilidades aqui, ó, e aí vai dar o total de maneiras que eu tenho de escolher um estudante ou de configurar esse horário desses estudantes com essa condição, ó, escolhendo na quinta pela manhã um estudante que já trabalhou na terça. Então aqui vai ficar 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2 aqui 24, vezes 1, continua 24 maneiras de escolher o estudante ou de formar esse horário de trabalho de acordo com essas condições ali. Só que eu tenho que pegar o nosso segundo caso. O segundo caso, eu vou montar uma outra tabela semelhante a essa daí, mesma ideia, ó. Deixa eu ver quantas foram aqui, foram 3. Aqui a terça, aqui a quinta, aqui o sábado, manhã e tarde. Lembra que agora, esse segundo caso, eu estou escolhendo na quinta pela manhã um estudante que não trabalhou na terça. Não trabalhou. Beleza? Não atrapalhou não, tá certinho? Verde novamente, ó. Para escolher o primeiro da terça, 3 possibilidades. Para escolher quem vai trabalhar o segundo turno da terça, 2 possibilidades. Agora observa, na quinta pela manhã, que é o segundo caso que eu estou pegando aqui, ó, eu estou escolhendo um que não trabalhou na terça.
Se eu tenho 3 estudantes, 2 trabalharam na terça, então o que não trabalhou na terça só vai me restar uma possibilidade. Agora, na quinta pela tarde, ou na quinta ou turno da tarde, obrigatoriamente tem que ser um dos que trabalharam na terça. 2 maneiras. E para finalizar, na sexta, olha só, um desses 3 estudantes já fecharam os 2 turnos de trabalho dele. Nós analisamos aí no item anterior. Então só vão restar 2 para escolher no turno da sexta pela manhã e 1 para escolher no turno da sexta à tarde. Princípio multiplicativo novamente. Olha o total de maneiras aqui, ó. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12 vezes 2, 24 vezes 1 continua 24. Então, ó, 2 casos independentes. Em um dos casos eu tenho 24 maneiras, no outro também 24 maneiras. Então, total de maneiras 24 mais 24, que dão 48. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, clica aí na nossa logomarca, se inscreve, ativa o sininho para estar recebendo as notificações de vídeos que nós estamos publicando sempre, semanalmente. Compartilha isso com seus amigos que de alguma forma vai ter algum interesse nesse material e não esquece de deixar aquele like. Vamos fechar aí a nossa questão. 48 maneiras diferentes eu tenho para poder compor o nosso horário. 48. Isso corresponde à letra D. Não esquece de deixar o like se você gostou do vídeo. Enfim, te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.